E o nosso culto já está quase começando, as pessoas já estão chegando, já estão se posicionando, cada um no seu lugar. E logo vamos transmitir para você aqui o que acontece no nosso culto de domingo. Hoje eu estou aqui na Manuel Tourinho 171, na nossa igreja de Santos. Mas eu tenho certeza que onde quer que você esteja, tem uma vida nova aí pertinho, para você também ser abençoado, para compartilharmos juntos das coisas do Senhor. No nosso novo site, vidanova.church, ali tem os endereços das nossas igrejas, tem as nossas programações, estamos todos os dias na TV, ali tem todos os horários, todas as explicações para você. E nós ficaremos muito felizes em conhecer você e a sua família. As portas da Vida Nova estão abertas para receber, sim, você e sua família, e nós nos alegramos cada vez que compartilhamos com as pessoas aqui, as pessoas que vêm através do programa de televisão. E esse é o nosso maior desejo, apregoar o Senhor Jesus, fazer com que você conheça o Deus que nós servimos. É isso mesmo. Bom, estamos no mês da solução em todas as igrejas Vida Nova e a solução para todos os seus problemas, pode ter certeza que está em Jesus. É por isso que você precisa conhecer, mas não de ouvir falar, mas de com Ele andar. É isso mesmo. Vamos então adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, ouvir louvores e no final o pastor Antônio Carlos abençoando você e a sua casa. Aumente o volume da TV. Seja bem-vindo ao programa Vida Nova com Jesus. Tua presença vem me amparar, teu amor
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, como todos já conhecem, já sabem, já ouviu falar, é o profeta messiânico, profeta que anunciou a vinda do Cristo, do ungido de Deus, do Messias. Isaías 53, que fala-nos assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficava calada. Ele não abriu a sua boca, com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo junto com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muito e levará a iniquidade dele. Por isso eu lhe darei a uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Feche seus olhos, cobre a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento, Senhor. Momento, Senhor, da ministração da Tua Palavra, Senhor. Deus, e toda palavra, Senhor, ministrada, Senhor, no Teu altar, Senhor, ela tem um poder, Senhor, profético sobre a vida daqueles que o ouvem, Senhor. Pai, que nenhum ladrão, roubador de semente, Senhor, venha roubar, Senhor, a semente da vida dos Teus filhos, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda ação do inimigo, Pai, que tenta roubar, tirar, Senhor, a atenção, Pai, da Tua igreja, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. Pai, fica conosco, manifesta, Senhor, através da Tua palavra sobre nós, Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto de Isaías é um texto muito conhecido, e nós estamos no mês da salvação, e quando nós falamos em salvação, às vezes acaba sendo algo assim, um pouco universal, popular, às vezes não damos a devida atenção para essa palavra, para a importância da salvação. Quando eu vos saudei, eu saudei vocês com paz e graça.
graça e paz, ao contrário. Graça para o grego ele lembra que ele não era o alvo, né? A Bíblia ela fala que Jesus ele veio para os judeus os rejeitaram, e aí nós fomos enxertados. Então, a palavra graça, ela nos faz lembrar do favor não merecido. Nós não éramos merecedor, mas a graça de Deus ela nos alcançou. Paz é a saudação do judeu, né? O judeu ele entende shalom, né? A paz de Deus que transcende todo o entendimento. E são coisas que nós falamos diariamente e às vezes nós não paramos para entender o significado da palavra e tampouco entender o poder que há nessas palavras. E a gente vamos levando a nossa vida muitas das vezes no corre-corre e não paramos para observar, para nos atentarmos, né, de tão grandiosa graça que está sobre nós, né? Quando Paulo, a Bíblia fala que Paulo ele tinha uma unção de Deus e Paulo orava, as pessoas eram curadas. A Bíblia fala que quando Paulo ele entrava na cidade, as pessoas colocavam os enfermos sobre o lugar que ele ia passar e tinha o entendimento que a sombra de Paulo curava. Mas a Bíblia fala que Paulo, uma certa vez, ele orou ao Senhor por 3 vezes e Deus não resolveu o problema de Paulo. E simplesmente Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, o meu favor te basta. E às vezes nós não temos esse entendimento e a gente começa a questionar, a colocar algumas interrogações e levar a algumas dúvidas. E nós precisamos entender a graça, o favor não merecido nos basta. E para nós falarmos de salvação, quando a Ludmila estava aqui louvando a Deus, por isso que é importante nós ficarmos atentos de toda palavra lançada do altar, ela tem um poder. E a Ludmila ela falou uma coisa importante, que é a nossa realidade. O que ela falou? Ela falou que nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Nós vamos ver um pouquinho de alguns versículos e alguns capítulos da Bíblia, para que o nosso entendimento ele seja bem claro e amplo daquilo que o Senhor ele tem para nós outros. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9, eu quero que você abra, que você leia, para que você tenha esse entendimento e durante a semana na sua casa você possa saber, né? Você que gosta de marca aí, para que durante a semana isso te sirva de alimento e você possa continuar se alimentando da palavra. Versículo 9 fala assim: um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença do santo anjo e o cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adorarem a besta e a sua imagem, e para que receberam a marca do seu nome. Não há descanso de dia e de noite. Aqui João, ele está falando de um sofrimento eterno. Daí, lá em Apocalipse 20, o versículo 13 fala assim: e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, nós fomos criados para ser um ser eterno.
Nós sabemos, a Bíblia ela deixa bem clara que o inferno, ele não foi criado para o homem. O inferno, ele foi criado para o diabo e para os seus seguidores, para os anjos caídos. Mas a Bíblia ela deixa bem clara que quando o homem, ele não quer aceitar esse favor de Deus, que nós lemos lá em Isaías, quando o homem ele rejeita isso, o que ele está buscando? Ele está buscando a condenação. Foi isso que Jesus falou em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois quem não crê, a condenação é essa. Então, a Bíblia é muito clara em questão da nossa salvação, em questão da nossa vida eterna, em questão do que nós iremos fazer na eternidade. Você percebe que as pessoas, nos dias atuais, nós estamos vivendo muito sobrecarregado, e essa carga, ela rouba o foco de Cristo. As pessoas hoje, elas casam e descasam com a maior naturalidade. Por quê? Porque as pessoas estão buscando ser felizes. Eu preciso ser feliz, eu preciso resolver a minha vida. Então, se esse casamento, ele não me traz paz, não me traz alegria, não me traz gozo, não me traz... então eu vou para um outro casamento, eu separo aqui e vou para cá, daqui a pouco eu vou para cá, e assim nós vamos vivendo. Mas nós não pensamos que, será que a minha atitude, ela agrada a Deus? As pessoas vão tomando decisões, atrás de decisões, querendo acertar. Eu preciso acertar porque eu já estou com uma idade X, e eu preciso fazer isso, e eu preciso dar certo, eu preciso fazer acontecer. E Cristo acaba não sendo a prioridade da sua vida. Você começa a ir para um lado, e ir para o outro, e vai para o outro lado. E foi isso que Jesus estava falando. Vocês estão buscando uma comida que ela é perecível, para esse momento, por aqui e o agora. Mas e o amanhã? E o depois? E a sua vida eterna? Nós semeamos aqui para colher a eternidade. Pensa nisso. Como você está resolvendo as questões do dia a dia? Nós não podemos ter uma mente que ser cristão é só as 2 horas que nós estamos aqui dentro da igreja, 2, 3 horas, 4 horas. Não. A nossa vida ela tem que ser permanente. As 24 horas no dia, os 7 dias na semana, os 30 dias no mês, os 365 dias do ano. Nós precisamos priorizar a Cristo. E para a gente, na nossa cabeça, o que a gente às vezes vê na televisão, o que às vezes a gente vê as pessoas pregando, as pessoas falando, assim, o resumo de tudo na nossa cabeça é: Jesus foi lá, né, foi pendurado na cruz, foi transpassado por uma lança, colocaram vinagre na boca dele, morreu, ao 3º dia ressuscitou e pronto. Esse é um resumo. Mas Paulo aqui, ele começa a explicar para os colossenses, e eu vejo Paulo escrevendo detalhes por detalhes. Paulo estava falando assim: ele perdoou os nossos pecados, perdão de pecado, ele retirou a culpa que era sobre nós, ele pegou a cédula de dívida. Entenda, quando o homem peca lá no jardim do Éden, o homem, ele dá legalidade ao diabo. O diabo, ele acaba tendo uma legalidade sobre a vida do homem. O homem pecou, o homem transgrediu o mandamento de Deus, e aí o diabo ele começa a atuar. Mas lá em Gênesis também nós vemos Deus falando que da semente da mulher vai nascer um que irá esmagar a sua cabeça. Então tem um plano, né? Então desde lá de baixo, daí nós vemos Mateus falar que de Adão até Cristo foram 42 gerações, divididas em 3 etapas de 14. Então, tem todo um propósito. Aí Paulo ele começa
a escrever e falar, ele cancelou a escrita de dívida. Para nós entendermos isso na nossa ótica aqui, você imagina você com uma dívida que você não consegue pagar, impossível de você pagar, e o credor está todo dia lá, ou você paga, ou quando você morrer, eu te levo para o inferno. Nós já lemos o que acontece para quem vai para o inferno: tormenta de dia e de noite, não tem paz, não tem, é tormenta. Você imagina isso? E aí você vai para um lado, vai para o outro, você não consegue resolver essa questão, e você sabe que os teus dias estão contados. Daí vem Jesus, ele anula. É como que o diabo tivesse uma procuração sobre a tua vida, e Jesus vem e ele anula, ele resgata essa procuração, e ele prega lá na cruz, e lá na cruz está escrito: você não deve mais nada, você está salvo, você está liberto, você é livre. Pensa nisso, imagina nisso. E Paulo, ele vai mais além, ele fala assim: Deus os vivificou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Deus, ele nos tornou a nos dar vida. Juntamente com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderosos da autoridades. Em algumas traduções vai estar as potestades e principados, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aí eu me maravilho com isso. Você imagina Jesus fazendo do diabo e os seus demônios um espetáculo público. Aí Paulo, na ótica romana, que era um império muito poderoso, quando eles conquistavam um outro império, o que acontecia? Eles iam lá, tomavam tudo, traziam os despojos, e eles entravam na cidade com aqueles despojos, e com o líder falando: olha, está aqui, ó, nós conquistamos esse império agora está sujeito ao império romano. Agora essas pessoas, elas não fazem mais o que elas querem, elas estão sujeitas, elas estão debaixo de uma legalidade romana. Então Paulo está trazendo esse entendimento. Agora vamos ver o que Jesus fez, qual foi o espetáculo, porque o Evangelho, ele mostra ali a crucificação, ele fala que Jesus suspirou e falou: Pai, está consumado. Mas vamos para o mundo espiritual. O diabo, ele tinha uma procuração, ele tinha uma legalidade sobre a nossa vida. A morte na cruz, Jesus, ele toma, ele anula essa procuração. Ele pega o diabo e faz o diabo se sujeitar a ele. E no mundo espiritual, os anjos celestiais, no mundo espiritual, Deus, assentado no seu trono, ele está vendo todo esse espetáculo, que Paulo fala que é um espetáculo. Jesus triunfando sobre o inferno, sobre a morte, sobre os principados, sobre as potestades, e falando: Pai, todos aqueles que tu me deste, eles estão aqui, eles são seus, eles se perderam lá no Éden, mas aqui eu trago eles de volta, eles são seus. Aleluia. E o inimigo se sujeita, o inimigo olhando e não podendo fazer nada, não podendo ter uma ação. E eu vou falar uma coisa para vocês:
Pode até parecer besteira. Você pode até se escandalizar. Mas o diabo, entre aspas, ele é um ser legal. Como, pastor? Ele age debaixo de legalidade. Ele entende o que é legalidade. Ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Pedro fala assim: o diabo, vosso adversário, está bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não vai te tocar. Ele não vai te tocar. Ele chega diante de Deus e fala assim: mas também, Jó, é isso, o Senhor abençoa a vida de Jó. Daí ele precisa de uma legalidade. Deus dá legalidade. Fala, então, vai lá, toca de Jó, mas a alma dele você não toca. E ele vai, toca nos pés de Jó. Daí ele volta, porque ele não consegue fazer Jó murmurar. Daí ele fala assim: tudo que o homem tem é sua carne, é sua aparência, é sua saúde. Se tocar na saúde, ele murmura. Daí Deus dá outra legalidade: vai lá, toca na vida de saúde de Jó, mas a alma dele é minha. E ele vai e fere Jó com feridas. Mas a alma de Jó estava guardada em Deus, assim como a tua vida ela está guardada em Deus. Aleluia. E tem outra maneira do diabo ter legalidade: é quando eu transgrido os mandamentos de Deus. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Foi isso que aconteceu. Deus chama Adão e fala assim: olha, Adão, você come dessa árvore, desse fruto, você faz isso, você põe nome em animal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela você não toca. O dia que você tocar e comer, você morre. E aí o diabo ele não podia pegar a mãozinha da Eva e falar assim: vai lá e pega. Ele não podia pegar a mão de Adão e falar assim: vai lá e pega. E ele começou a sugerir, ele começou a dar ideias. Você percebe que é assim que acontece na tua vida? Você entende que o inimigo fica com os dados inflamados, faz isso, faz aquilo, não vai para a igreja não, desonra o teu marido. Se ele falar um A, você fala um B, o abecedário todo. Se o teu pastor mandar você sentar aqui na frente, você não senta. Não é assim? Não, se está todo mundo indo para a direita, você vai para a esquerda. Você é inteligente, você tem visão, o povo está sem visão, vai. E aí a gente começa a não perceber que não é o nosso eu, mas é o diabo. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. E aí as pessoas ficam: não, mas o meu coração está falando para mim fazer isso. Irmão, se o teu coração está falando para você fazer isso, não faz, vai buscar a Deus, busca a resposta de Deus, mas não faz. Mas nós vivemos num mundo que se diz que tempo é dinheiro. Se o meu coração palpitou para cá, eu tenho que ir, senão eu vou perder tempo. E aí você vai, faz, deu errado. Agora o que eu preciso fazer para resolver esse outro problema? Eu já tinha um, criei o outro. Eu vou resolver, eu crio o outro. Depois eu crio o outro. E depois eu crio o outro. Eu vou falar assim: Deus não me ama. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o mundo. Eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Eu vou voltar a viver a minha vidinha. Porque eu estou na igreja e não acontece nada. Nós precisamos saber de que maneira nós estamos no Senhor. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é dele. Nem todos que estão em Israel são israelenses. Então nós precisamos saber. Nós precisamos. E o diabo, ele fica guardando uma legalidade tua. Ele fica guardando você quebrar um princípio. Você quebrar uma regra, você transgredir um mandamento. E uma vez que isso acontece, você se torna uma presa fácil. Você imagina, esse aparelho de celular, ele é meu. E como ele é meu, eu preciso cuidar dele.
Você concorda se eu sair e deixar ele em qualquer lugar, alguém pode pegar? Por quê? Porque eu não cuidei. E nós precisamos cuidar da nossa vida, principalmente da nossa vida espiritual, que é uma vida que ninguém vê, é uma coisa tua com Deus. E tudo aquilo que está em oculto, as pessoas tendem a fazer relaxadamente. Por quê? Porque eu não preciso prestar conta com pessoas igual a mim, com o homem. Eu presto conta com Deus. E aí, a maior ignorância do homem é ele achar, porque ele presta conta para Deus, Deus é bonzinho, Deus é bobinho. Eu enrolo Deus porque eu faço as coisas erradas, depois eu dobro o joelho e choro e Deus está tudo certo. Eu estou fazendo as coisas erradas aí. Eu estava conversando com a Rosana e estava falando, a maior ignorância do ser humano é se enganar com a longanimidade de Deus. Deus, ele é tardio em se irar. Deus, ele é longânimo. Deus, ele permite você ir e você vai, e a expectativa de Deus é a expectativa daquele pai do filho pródigo, está aguardando você retornar, está aguardando você retornar, e você vai indo, por quê? Porque você acha que está se dando bem, você acha que está dando a volta em todo mundo, você acha que está fazendo A e B de bobo, você acha que está enrolando o teu líder, o teu pastor, você acha que está enrolando a tua esposa, você acha que está enrolando o teu pai, a tua mãe, e está indo, e está indo. Mas tem a hora de prestação de conta. E essa hora chega na vida de todo mundo. Não tenha dúvida disso. Essa hora chega. E quando chegar essa hora, o que será da tua vida? O que dirás? Qual será a tua justificativa? Não tem. Então nós precisamos acordar. É um momento de nós retirarmos da mão do inimigo toda a legalidade que nós temos dado a ele, com as nossas desobediências. Aí a gente fala assim, não é nada não. Filho, honra o pai, honra a mãe, é um mandamento com promessa. Você vai viver longo, você vai viver bons tempos, e não só bons tempos, mas os teus dias serão dias abençoados, prósperos, dias que a mão do Senhor estará sobre a tua vida. Pastor, mas eu já mexo em tudo na internet, eu sei de tudo, eu faço e desfaço, eu faço e aconteço, eu sei como lidar com a situação, meu pai já não sabe, meu pai... E aí você vai quebrando regras, vai quebrar regras, e vai quebrando regras, e sabe o que você está fazendo? Você está indo, e você vai andando e vai falando assim, ó, e atrás de você vem o diabo se alimentando da tua desobediência, atrás de você vem o inimigo pegando e se alimentando das migalhas que você vai deixando. Toma cuidado com as tuas atitudes, toma cuidado com as tuas escolhas, toma cuidado pelos caminhos que você tem entrado, toma cuidado, desperta para a tua vida eterna, não fique querendo viver esse pouquinho que você tem aqui na terra, não. Nós lemos em Gênesis lá, o começo, os homens viviam 930 anos, 950, 800, aí Deus falou assim, olha, o meu espírito vai ficar contendendo com o homem vai viver 120 anos, daí o salmista também fala assim, olha, o homem vai viver 60, 70 anos, passou disso, é cansaço e fadiga, e nós vemos que nós estamos morrendo cada vez mais cedo, nós vemos pessoas de 30 anos, 40 anos, tendo infarto, morrendo. O maior índice de morte no trânsito é de jovens, adolescentes. Isso é fruto daquilo que nós estamos plantando. Isso é fruto daquilo que nós estamos plantando. Deus, ele quer mudar a nossa história. Nós não precisamos, podemos só falar assim, eu sou salvo, mas essa salvação, ela tem que aparecer para as pessoas. A luz de Cristo, ela tem que brilhar em nós. E quando Jesus, ali na cruz do Calvário, que ele despoja todas as potestades, os principados, ele tira, ele arranca, e divide conosco o despojo, e torna-nos da autoridade, e torna-nos ligar com Deus,
Então nós vamos fazer verdadeiramente imagem e semelhança. E faz com que Cristo habita em nós. Em Êxodo, capítulo de número 31, a Bíblia fala que quando Deus ele quis construir o tabernáculo, ele procura um homem cujo nome era Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E Deus diz assim: e disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade plena e capacidade artística. Você percebe que nesse momento a igreja ela fica e vai para lá e vem para cá. Para um pouquinho. O Espírito de Deus ele está na nossa vida. Aleluia. Está na nossa vida o Espírito de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Deus ele nos deu destreza, habilidades. Em meio a toda essa diversidade, os filhos de Deus eles têm que resplandecer na luz. E a tradução desse nome Bezalel quer dizer sombra de Deus. E aí hoje o Marquinhos ele estava explicando para os adolescentes, e é tremendo isso. Deus ele habita em nós. O que nós precisamos refletir não é o Marcos, mas nós precisamos refletir Cristo. Aí eu entendo porque a sombra de Paulo curava, que na verdade não era a sombra de Paulo, era a sombra do Deus Todo-Poderoso. Era isso aqui, ó, Bezalel, a sombra de Deus. A sombra de Deus, aonde Paulo chegava, as pessoas eram curadas. Outro dia, eu não sou muito observador, mas eu comecei a observar uma coisa. Você percebe que o pastor Felipe ele sempre fala assim: o filho do irmão, da irmã estava doente, aí eu pedi para trazer, nós oramos e a pessoa foi curada. Tinha um pessoal aí desempregado, aí nós oramos e Deus abriu a porta de emprego. E eu comecei a observar isso, comecei a falar com Deus. E sabe qual foi o entendimento que Deus nos deu? O pastor Felipe ele foi implantado aqui em Cubatão, e ele é uma autoridade de Deus aqui. Uma autoridade no mundo espiritual. E aí, como eu estava falando que o diabo ele age debaixo de legalidade, quando uma palavra é liberada, há um poder de Deus. Há uma autoridade. E aí, essa autoridade que está sobre a vida do pastor, ela é derramada sobre nós. Ela é derramada sobre a igreja, sobre vocês. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos viver isso. Você está entendendo? O dia que eu chamei aqui os irmãos, as irmãs do departamento de família, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava delegando a eles a autoridade espiritual que está sobre a minha vida. E foi isso que Moisés fez. Eu estava delegando a eles. Eles têm autoridade para tratar casamentos danificados e restaurar. Essa autoridade está sobre a vida deles. Assim como a autoridade de Deus está sobre a sua vida. E nós precisamos entender isso para nós podermos viver. Porque eu só faço aquilo que eu entendo. Jesus falou assim: eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Jesus ele chega numa província e tem lá um endemoniado. E o demônio fala: Jesus, o que o Senhor veio fazer aqui? Ainda não é o momento. Ele reconhece uma autoridade em Cristo. Aí eu quero dar uma palavra para quem é pai, para quem é mãe. Eu sou pai, eu sei a dificuldade que é lidar com o filho. Para mim, acho que a área mais complicada é essa, de você lidar com o filho. E não que o meu filho é uma bênção, aqui é uma bênção, mas é difícil. Por quê? Porque é um monte de complexo, é um monte de eu acho que faço, eu acho que eu não vou, e eu penso desse jeito. E nós como pai, a gente já consegue enxergar lá na frente. Por quê? Porque nós já estamos algum tempo mais na caminhada. Então nós sabemos, nós temos essa visão. E aí, como é difícil isso, como é difícil às vezes um relacionamento, como é difícil às vezes você entender. E aí que muitos pais fazem? Eles amaldiçoam. Eles lançam palavras de maldição.
E quantos pais que antes de aceitar a Jesus, eram aqueles pais que chegavam em casa, xingavam, queria bater na mulher, batia, estava nervoso, descontava no filho. E você não tem a noção do grau de ilegalidade que você deu para o diabo. Você não tem a noção de quantas coisas ruins você colocou sobre a vida do teu filho. Mas não se preocupe, tudo isso lá na cruz foi tirado da mão do diabo. Agora, qual que é o problema? Eu preciso entender e viver isso. Eu preciso ter essa consciência e mudar a minha atitude. Ou seja, eu preciso mudar o meu posicionamento. Eu preciso me posicionar. Eu não posso ficar vendo as coisas acontecerem e não ter uma posição. Aí muitos pais estão vendo o filho entrando por um caminho errado, mas ele não consegue conversar com o filho. Toda vez que ele vai conversar, ele grita, ele xinga, ele quer bater. E aí vai se criando uma barreira. Vai se criando uma barreira. Daí você vê muitos jovens de 18 anos, fez 18 anos, o que ele quer? Quer casar, que ele quer viver a vida dele. E muitos saem de casa sem a bênção do pai, sem a bênção da mãe. Ele estava só esperando a maioridade dele para ele poder viver a vida dele. E ele sai de casa sem a bênção do pai e sem a bênção da mãe. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir tudo aquilo que o pai fez, tudo aquilo que a mãe fez. E ele sai de casa falando assim: eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual à minha mãe. E você começa a reproduzir. Por quê? Porque o seu pai é o espelho. E o espelho, ele reflete aquilo que está nele. Não adianta. O espelho, ele não mente. O espelho, ele reflete aquilo, aquela imagem que está sendo projetada nele. E aí você começa a andar errante. Você começa a fazer as coisas completamente desordenadas. E aí você continua aquilo que teu pai e tua mãe começou. Teu pai e tua mãe começou a andar alimentando o diabo com as atitudes deles, e você dá seguimento. E sabe o que é pior? Talvez o seu pai e tua mãe não conheciam a palavra. E você todo domingo está aqui sentado nessa cadeirinha. Toda terça você está aqui sentado. Toda quinta você está aqui. Todo domingo pela manhã você está aqui. Mas não muda. Por quê? Porque você não entende que lá na cruz do Calvário, o espetáculo que Cristo apresentou, Ele tirou da mão do diabo toda a legalidade, e Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E se eu sou luz, eu tenho que iluminar. É a mesma coisa quando você entra num quarto escuro, você vai tateando, achou o interruptor, bateu a mão, ligou, veio luz. A luz, ela traz clareza. A luz, ela traz entendimento. A luz, ela nos permite a não errar. A luz, ela faz com que eu ande e não tropece. E o salmista disse: lâmpada para os meus pés são a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. E sabe por que você anda e tropeça? Sabe por que o teu casamento, você tropeça no teu casamento? Você tropeça na relação entre pai e filho? Porque essa luz que você conhece, você não pratica. Você sabe, mas você não toca no interruptor para acender. Mesmo você sabendo o que a Bíblia diz lá em Efésios: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É assim que você ama a sua esposa, marido? Você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela? Ou o teu relacionamento de amor é só quando você tem seus interesses para satisfazer a sua carne? Que aí você fala doce, aí você fala manso, aí você dá o dinheirinho para ela ir para as compras. De que maneira que você ama? E tem um outro porém.
você quer pegar a palavra e quer empurrar a palavra nela. Fala assim, ó, a Bíblia fala isso, isso e isso. Mas você não cumpre o teu papel. E você, mulher, mãe, você se submete ao teu esposo, como a igreja se submete a Cristo. Você entende isso? Você sabe o que é se submeter? Ah, não. Comigo isso não dá certo não, pastor. Comigo tem que ser do meu jeito. Ah, eu fui criado assim. É o espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, é assim que eu sou. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É viver a novidade. É viver aquilo que a palavra de Deus ela me mostra. Outro dia eu tive uma experiência. Eu estava na oficina mexendo num caminhão e eu estava muito nervoso. E muito nervoso mesmo. E aí o Marquinho me ligou e a gente eu conversei com ele assim, mas eu estava tão... Já tinha ido comprar uma peça umas 2, 3 vezes e trocando, não dava certo. E eu achei que o cara tinha vendido a peça errada, não prestou atenção no que eu pedi. Estava muito bravo, muito nervoso. E já era quase 1 hora, uma fome, juntou tudo. E não conseguia resolver o problema do caminhão. Daí o Marquinho, falei, sabe uma coisa? Vou parar e vou para casa, vou comer, preciso... Para pensar, que eu não estou conseguindo pensar. Daí eu tinha começado alguma coisa com o Marquinho combinado, pensei que ele estava esperando lá fora com o carro e ele não estava. Daí ele foi não sei aonde, e depois foi em casa, e quando ele voltou, já estava espumando, eu falei, não quero nem ir para casa mais comer, ele estava... Daí o Espírito Santo de Deus fez assim, ó, é isso que você ensina? E eu falei, Marquinho, você me perdoa, a minha raiva não é contigo, a minha raiva é comigo mesmo, porque as coisas não estão andando. Daí comecei a explicar para ele. E ali eu tirei da mão do diabo uma legalidade. Eu tirei da mão do diabo uma legalidade. Você está entendendo? A gente fica nervoso, as coisas não andam. E aí a gente quer descontar em alguém. A gente quer chutar o balde. Mas você percebe que a gente sempre quer atingir alguém? Eu quero que você entenda isso. Hoje é noite de você fazer um exame da sua vida. O que você tem que é teu, que foi conquistado na cruz do Calvário, mas você tem deixado na mão do diabo? São os teus filhos? É o teu casamento? É a tua vida ministerial? Porque eu não gosto disso, eu não penso assim, então também não faço nada. Unção da mula de Balaão, empacou. Hein? E você não entende que com a tua desobediência você está deixando isso na mão do diabo. E o diabo está fazendo de você uma marionete. Você tem alguns momentos de alegria, alguns momentos de paz, mas a tua realidade não é essa. Quem sabe uma palavra maldita, maldizente sobre a tua vida, e você até hoje você carrega isso. Você não consegue andar. Você faz igual o povo hebreu que saiu do Egito. Você está dando volta. Nós estamos quase na metade do ano. E você falou, esse ano vai ser desse jeito, vai ser desse jeito, vai ser assim e vai ser desse jeito. E você está se vendo na mesma posição que você já esteve anos anteriores. Áreas da tua vida que elas não andam, elas estão bloqueadas. E você murmura. Você pode assim, sabe, ter a maior cara de crente. Mas Deus, Ele conhece o teu mais íntimo dos teus pensamentos. E Deus sabe o quanto você tem reclamado por causa disso. Você até se maldiz, falando que para a tua vida não tem jeito. Você fica falando que não dá certo. Por causa disso, e disso, e disso. E essa é a maior mentira do diabo. Porque
ele perdeu tudo. Ele foi despojado. Entenda isso, ele foi despojado. Todo o poder e toda a autoridade está na mão de Cristo. E ele nos ortogou. Sabe, lá no jardim do Éden, quando Deus ele cria o homem, Deus fala assim: olha, homem, eu te dou poder sobre os animais, sobre a terra, reina sobre tudo, governa, administra. E quando ele peca, ele perde tudo aquilo. Mas quando Jesus na cruz do Calvário, ele fala: Pai, está consumado. Ah, Senhor, está consumado. Ah, Senhor, eu torno a ligar a humanidade a Ti, Senhor. Eu torno a trazê-los, Senhor, a Ti. Senhor, o véu do templo se rasgou. Eles têm liberdade, Senhor, de acessar a Tua santidade, a Tua glória. Ah, Senhor. Sim, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou. O caminho você trilhou para me aproximar de Ti e poder Te contemplar e poder Te contemplar. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Percebo algo diferente em mim. Quando eu Te contemplo, eu me torno. A nossa alegria, o nosso contentamento, por que não dizer a nossa satisfação, é saber que você e toda a sua família constantemente tem nos assistido. Olha, eu quero deixar um convite para vocês. Domingo nós teremos aqui um culto todo especial, o culto do amigo, onde você poderá vir e trazer o seu amigo. Nós teremos uma festa aqui. Você não pode ficar do lado de fora. Então contamos com você, os teus amigos e toda a sua família. Eu sei que a vida não é fácil. Talvez você está passando por problemas graves, muitas dificuldades, são muitas pressões que vêm sobre você e abala a sua vida, a sua família. Mas eu convido você a vir em uma das nossas reuniões. Eu tenho a plena convicção que Deus vai entrar com providência, vai abrir as portas, vai falar ao teu coração e vai mudar a sua vida. Então acredite nisso. Aguardamos você aqui na rua Dr. Manuel Tourinho, 171 Macuco, Santos. Venha e comprove. Vou orar por você agora e por toda a sua família. Eu tenho a plena convicção que Deus vai entrar no teu lar, nos teus negócios e vai mudar a sua história. Feche os olhos, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, nesse instante eu intercedo por essas vidas que nos assistem. São pessoas que constantemente têm ouvido a Tua palavra, têm participado dos cânticos a Ti. E esse é um momento que esta pessoa que nos assiste está precisando de ajuda, está precisando do Teu socorro. Senhor, assim como o Senhor socorreu Pedro, que estava afundando, e mostrou para ele que o Senhor é aquele que socorre, e o Senhor não quer nos ver por baixo.
mas o Senhor quer nos ver por cima das tempestades, das lutas, do mar bravio, das ondas que se encarpelam em nossas vidas. Então, Senhor, socorra agora esta vida, dá saúde, derrama da tua graça, abra a porta do emprego, entre no lar, na família, trazendo dias bons. Eu oro a Ti, Pai, pedindo a Tua ajuda sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Aguardamos vocês. Como seria se ao invés de falar, fizéssemos? Se ao invés de sonhar, agíssemos? Se ao invés de sentar, ficássemos de pé? O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. A revolução do amor chegou. A revolução do amor chegou. Que o teu reino e tua vontade venha a nós nessa terra, assim como é no céu. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Ele criou amor, Ele é o próprio amor. Como seria se ao invés de falar, fizéssemos? Se ao invés de sonhar, agíssemos? Se ao invés de sentar, ficássemos de pé? O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. A revolução do amor chegou. A revolução do amor chegou. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada.